Olá, como é que você está? Tudo bem? Espero que você esteja aproveitando aí esse momento para estudar uma coisa chamada análise de regressão, que é um componente muito importante do ponto de vista de quem trabalha com econometria ou tem interesse nessa área, porque acaba sendo a maior parte das explicações nesta área sendo realmente a partir de uma utilização de um método como a análise de regressão, no qual estaremos detalhando um pouco mais agora. Nesse sentido, o que nós temos para você agora seria realmente a análise de regressão simples. No caso, você teria que considerar uma variável explicativa, a partir dela, tendo os efeitos sobre uma outra variável que você tem interesse do ponto de vista de explicação ou de análise, ou até curiosidade científica em relação a ela. Nesse sentido, seria interessante a gente trabalhar com um conceito de análise de regressão. E para isso, nós podemos trabalhar com um conceito bastante interessante que o Gujarati, um autor bastante famoso nessa área, acaba nos trazendo em relação ao que seria uma análise de regressão. A análise de regressão está preocupada com o estudo da dependência de uma variável, a variável dependente, em relação a uma ou mais variáveis, as variáveis explicativas, com uma visão da estimação ou previsão a partir dos valores fixos conhecidos destas variáveis explicativas. Na análise de regressão, nós temos então o caso mais simples possível, que é o caso de uma regressão linear simples, na qual a gente tem uma variável explicativa explicando o comportamento de uma outra variável de interesse. Nesse sentido, é interessante a gente passar primeiro a tentar entender quais seriam os pressupostos básicos que esse tipo de modelo estatístico de regressão linear simples teria. Então, primeiramente, é claro, vamos tentar entender como é que realmente esse modelo se comporta, né, em termos de estrutura. Então, como você pode notar no material que você tem, temos claramente aqui uma variável que nós queremos explicar, dada pela variável y. Explicando essa variável, a gente tem uma variável x, na qual o índice i se refere ao número de observações que cada um de nós, em relação a cada uma das variáveis, a gente tem à disposição para análise. Nesse caso, nós temos também um resíduo, que a gente chama, que é o termo residual ou erro aleatório, dado pelo parâmetro MI, né? E aí nós temos dois parâmetros importantes aqui, que são os parâmetros que vão ser estimados pelo modelo, que é simplesmente o alfa, que é o intercepto, e o beta, que é o coeficiente de regressão. Então, basicamente, essa seria a forma funcional do modelo econométrico mais simples possível em regressão linear simples. A seguir, nós temos os pressupostos que eu acabei de me referir. Primeiro pressuposto básico de um modelo de regressão linear simples é o fato da variável y ser realmente linearmente relacionada com a nossa variável x. Então, nesse caso, esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que essa variável x seja fixa. Ou seja, os valores de x são conhecidos, são tratados como sendo constantes. E o que os estatísticos chamariam de que não é uma variável aleatória. Ou seja, não existe uma aleatoriedade nos valores obtidos por x. Então, esse é o segundo pressuposto. O terceiro pressuposto, aí sim nós temos o que eu coloco muito claramente aqui como o valor esperado do resíduo, aquele termo residual da equação, sendo zero. Ou seja, claro, o valor que você espera de um erro na especificação do modelo, na estimação, é realmente ou deve ser zero, né? O quarto pressuposto, um dos mais importantes, inclusive, é que o valor esperado para esse resíduo elevado ao quadrado seja sigma ao quadrado. E esse sigma ao quadrado é um parâmetro, assim como é o alfa e o beta. E são os três únicos parâmetros que nós temos em modelo de regressão. Então, nós temos o parâmetro alfa, o parâmetro beta e o parâmetro sigma ao quadrado, que é nada mais, nada menos que a variância desse modelo de regressão. Então, esse parâmetro também deve ser estimado. Então, em resumo, o que nós temos ainda nesses quatro pressupostos é o seguinte: nós temos que achar uma maneira de calcular o alfa, a sua estimativa, a estimativa do próprio beta e a estimativa desse sigma ao quadrado. É nisso que se resume, basicamente, a análise econométrica que nós vamos tratar nessa aula aqui. Na sequência, nós temos ainda um quinto pressuposto básico, que é os resíduos não devem estar correlacionados, ou seja, o valor esperado para o produto de dois resíduos diferentes, né? Então o I é diferente de J, nesse caso aqui, a gente espera que essa covariância, né, que a gente chama isso aqui, seja exatamente zero.
E um último pressuposto básico, aí sim, é que os resíduos sejam normalmente distribuídos. Então, nesse sentido, os resíduos devem ter uma distribuição normal para que alguns testes estatísticos possam ser feitos com este modelo. Então, basicamente, temos 6 pressupostos básicos que eu costumo brincar com os alunos, acabam sendo quase que os 6 mandamentos que nós temos na análise de regressão, né? Então, se você infringe alguns desses pressupostos, você tem algum tipo de problema econométrico, como nós vamos ver a seguir ainda nessa videoaula. Nesse sentido, vamos passar agora a tratar do que a gente chama de estimação de parâmetros. Essa estimação de parâmetros, ela se dá a partir de um método estimativo chamado de mínimos quadrados ordinários. A lógica desse método acaba sendo simplesmente minimização, né, ou minimizar essa expressão toda chamada Z aqui, onde nós temos a distância, né, entre cada valor que você observa daquela variável que você quer explicar, menos a estimativa do y que você tem a partir do modelo. E essa distância ela é elevada ao quadrado e ainda somada para todas as observações. Então, é uma espécie de ajustamento dos dados a essa fórmula que a gente ainda não sabe qual é. Então, a ideia é achar uma fórmula para A, para B, que são os parâmetros que a gente falou da equação de regressão que tem que ser estimada. Então, nesse sentido, matematicamente, o que você chega, é claro, tentar achar uma expressão como essa aqui, onde o y estimado é dado por esse A e esse B aqui. E aí, é claro, a incógnita para nós é como achar esse A e como achar esse B. Então, nesse sentido, a gente tem a expressão do A como sendo válida a simplesmente essa diferença aqui entre a média de y menos b vezes a média de x. E aí, se resume dessa forma aqui a expressão para A, né? Bastante simples de fazer. Agora, o problema agora passa a ser como é que eu acho B, né? Porque eu só posso achar A se eu consigo achar uma expressão para B. Então, a incógnita principal aqui acaba sendo como achar esse tal de B, que é o coeficiente de regressão estimado. Então, nesse sentido, temos também uma outra situação em que o resultado daquela expressão do ponto de vista matemático acaba sendo uma expressão genérica como essa aqui. Essa expressão simplesmente relaciona no numerador a somatória do produto da distância entre cada x em relação à sua média e cada y em relação à sua média. Tá? Então, esse y em relação à sua média, x em relação à sua média. E dividimos isso por essa mesma distância de x em relação à média elevado ao quadrado. Só que essa expressão parece muito complicada para quem está lendo, né? Então, existem maneiras de representar essa mesma expressão de uma forma muito mais simplificada. Como, por exemplo, você pegar essa expressão e transformá-la nesta aqui, ó. Essa expressão, simplesmente, eu tenho aqui esse y como representando o desvio dele em relação... Não representando o desvio dele em relação à sua média, mas apenas o valor de x descontado o seu valor em relação à média de x barra, né? A sua própria média. O resto, o denominador não foi alterado. Então, nesse sentido, essa é uma outra alternativa. Temos outra possibilidade, que seria essa possibilidade aqui, onde nós temos as variáveis x e y substituídas originalmente como maiúsculas, como letras minúsculas, x e y minúscula no numerador e no denominador com x ao quadrado minúsculo, os quais simplesmente representam os desvios. Essas letras minúsculas simplesmente representam o desvio de cada variável em relação à sua média. A gente só não coloca isso na forma mais complexa como estava na primeira expressão. Então, nesse sentido, temos uma situação alternativa, que é a somatória de x centrado, né, como a gente chama isso aqui, centrado em relação à média, desvio dele em relação à sua média vezes o y, sem mexer no y, sem fazer o desvio em relação à média, e aqui, mais uma vez, o somatório de x em relação à sua média ao quadrado. Bom, essa é uma outra situação. A última poderia ser essa aqui, por exemplo. Eu só faço o desvio de y em relação à sua média e não mexo na variável x, como está aqui na expressão. Aí a x no denominador passa a ser o desvio em relação à sua média ao quadrado. Ou seja, todas essas expressões, elas acabam sendo equivalentes a essa aqui, por exemplo. Tá? Então, todas elas você pode até fazer com qualquer exemplo numérico que você queira fazer, usando inclusive uma planilha do Excel, reproduzir essas fórmulas, você vai conseguir chegar no mesmo resultado de B, seja qual for a fórmula que você está usando dessas